continuamos o nosso estudo, a nossa reflexão sobre os elementos, as estruturas, ou a estrutura e as partes do Santo Sacrifício da Missa. Como foi prometido no vídeo anterior, eu fiquei de trazer para vocês a normativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acerca da composição e da composição dos cantos, o repertório litúrgico, os cantos a serem entoados, recitados, cantados na celebração da Santa Missa. Quais os critérios? Infelizmente, aqui, ali e acolá, nós percebemos, escutamos, presenciamos até abusos. Cantos litúrgicos com melodias de canções internacionais, canções adaptadas do cancioneiro brasileiro, músicas populares, etc. Músicas cujas letras destoam do espírito da liturgia e assim por diante. Vimos que o guardião da liturgia na diocese é o bispo. E o bispo, por sua vez, deve obedecer às normas que estão acima dele, as normas litúrgicas. O Código de Direito Canônico fala muito pouco das normas litúrgicas, simplesmente diz que sejam observadas as normas dos livros litúrgicos aprovados. Não é lícito a nenhum clérigo celebrar algum sacramento ou sacramental sem levar em conta os livros litúrgicos aprovados. Vejamos agora a normativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela se encontra no Diretório Litúrgico da CNBB. É uma norma bastante prudente, mas cuja aplicação na diocese é competência do bispo. Critérios para a criação e escolha do repertório litúrgico. Isso está no Diretório Litúrgico da CNBB. A criação de um repertório bíblico-litúrgico pressupõe o cumprimento de alguns critérios básicos, a saber: a. Os textos dos cantos sejam tirados da Sagrada Escritura ou inspirados nela e das fontes litúrgicas, sejam poéticos, evitando explicitações desnecessárias, moralismos, intimismos e chavões. B. As melodias sejam acessíveis à grande maioria da Assembleia, porém belas e inspiradas. Letra C. Sejam evitados melodias e textos adaptados de canções populares, trilhas sonoras de filmes e de novelas. Letra D. Seja levado em conta o tipo de celebração, o momento ritual em que o canto será executado e as características da Assembleia. Letra E. Sejam respeitados os tempos do ano litúrgico e suas festas. Letra F. Seja considerada a cultura do povo do lugar. E letra G. Sejam levadas em conta as dimensões comunitárias, dialogal e orante nos textos e nas melodias. Eu penso que são critérios bastante prudentes, bastante sensatos. Essas normas devem ser aplicadas. E a competência para a aplicação das normas litúrgicas que estão acima do bispo, sejam elas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ou da Santa Sé, na diocese, é competência do bispo. Então, eu estou aqui diante de alguns, o Rafael ali, da equipe de música, enfim, e outros que cantam. Acredito que eles já sabiam dessa normativa e deverão ser muito criteriosos em comunhão com o pároco, e peço a vocês que, se algum abuso eventualmente aconteça ou esteja acontecendo, ou aconteceu, espero que não aconteça mais, algum desvio, algum desrespeito a esses critérios nos ambientes e locais reservados ao arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil,
nos ambientes e espaços militares, que vocês nos comuniquem, para que tomemos as providências. No nosso ordinariado, não podemos permitir de forma alguma abuso. A liturgia é algo sagrado. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Nós celebramos aquilo que cremos. E a nossa fé, ela tem que ser resguardada, protegida, a todo custo, de qualquer influência pagã, mundana. Liturgia é liturgia. É, por definição, o serviço sagrado, o serviço dedicado ao culto de Deus, ao culto divino. Na hora das perguntas, certamente nós podemos colocar aqui esse slide para eventuais intervenções. Vamos então retomar agora, continuando o estudo da missa parte por parte, no número 56 da nossa instrução geral ao missal romano, a questão do silêncio na missa. A liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação. Deve, por isto, evitar-se completamente qualquer forma de pressa que impeça o recolhimento. Haja nela, isto é, na liturgia da palavra, também breves momentos de silêncio, adaptados à assembleia reunida, pelos quais, sob a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus se acolhe no coração a palavra de Deus e se prepara a resposta pela oração. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados, por exemplo, antes de se iniciar a própria liturgia da palavra, após a primeira e a segunda leitura, como também após o término da homilia. Há um texto da Escritura que muito me agrada e que ele define bem o silêncio no céu. Uma coisa talvez que poucas pessoas pararam para pensar. No céu haverá silêncio, que não pode ser confundido com monotonia, por favor. Há silêncios solenes e silêncios aterrorizadores. Há silêncio de paz e silêncio de cemitério. Há silêncio comovente e há silêncio de velório. O silêncio que nós vamos ouvir agora, peguem a Bíblia no Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Se não me engano, é quando o último selo é tirado. Reparem o que é que acontece no céu. A liturgia, nós já afirmamos aqui inúmeras vezes, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. A liturgia é uma antecipação da realidade celeste. A Sacrosanto Concílio diz que na liturgia antegoza-se, antecipa-se, celebra-se antecipadamente a liturgia celeste. É já uma antecipação, um antegozo da felicidade sem fim. A redescobrir o valor do silêncio na missa, nos dias agitados de hoje, é uma exigência. Leia em voz alta, por favor, uma voz feminina. Quando, enfim, abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio no céu, cerca de meia hora. Sem dúvida, o céu é definido na Bíblia como o banquete celeste. E onde tem banquete tem festa. Mas uma festa onde o silêncio tem o seu lugar. Esse silêncio aí é de expectativa. É de estupefação, de ansiedade pelo que está para acontecer. Tanto é que, lendo o capítulo 8, o desdobramento do selo que é aberto, coisas grandiosas vão acontecer. Porque os eleitos lá no céu estão aguardando o que é que vai acontecer agora. Então, aquele silêncio. Pois bem, a igreja
recomenda o silêncio durante a celebração da Santa Missa. E reparem em que contexto o silêncio aqui é citado. O contexto da liturgia da Palavra de Deus. Maria Santíssima é a Virgem do Silêncio. No capítulo 2 de São Lucas é dito que ela guardava essas coisas no seu coração. No Natal ela não fala. São José também não fala. Maria Santíssima só fala na Bíblia com o arcanjo Gabriel e depois só volta a falar, sabem quando? Não, aos 12 anos de idade. O menino Jesus é achado no templo e ela diz: filho, por que nos fizeste isto? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. Ela fala muito pouco, mas característica da Virgem Maria nos evangelhos da infância de Jesus é o silêncio. Eu quero pedir encarecidamente aqui aos leitores e leitoras que têm o hábito de fazer as leituras na missa, particularmente na missa da noite. Isso já vale para amanhã, Dona Cidinha, não sei, enfim, comuniquem por caridade. Quando eu termino a coleta e vou me sentar, a moça, o irmão ou a irmã que vai fazer a primeira leitura, demora realmente uns 15 segundos. Eu acho pouco. Por favor, peça mais 15. Desde quando eu me sentar até a primeira leitura, 30 segundos de silêncio. Para obedecermos, convém que tais momentos de silêncio sejam observados. Por exemplo, antes de se iniciar a própria liturgia da palavra. O bispo se senta, o sacerdote se senta, 30 segundos depois eu penso que é um tempo bom para o irmão ou a irmã subir ao ambão. A senhora se encarrega disso, Dona Cidinha. Amanhã, educadamente, diga isso para os leitores, tá bem? Terminada a primeira leitura, palavra do Senhor, graças a Deus, mais 30 segundos para a equipe de música começar o salmo cantado. Terminado o salmo, mais 30 segundos de silêncio. Terminada a segunda leitura, mais 30 segundos de silêncio para o canto de aclamação. E terminada a homilia, aí é comigo, porque o deslocamento do ambão para a minha cadeira é mais ou menos esse tempo, o tempo de professarmos a nossa fé. Tá bem? Se alguém disser: ah, mas é muito monótono, para que tanto silêncio? A resposta está diante dos olhos de vocês. O silêncio. O silêncio que nos ajuda a meditar, a assimilar, a ruminar, por assim dizer, a mastigar, a colocar dentro do nosso coração, como Maria Santíssima fazia. Ela guardava, meditava essas coisas no seu coração. É um aspecto importante da Santa Missa. Eu sei que isso não é comum, mas é norma. A diferença entre normal e comum. Comum é o que se faz corriqueiramente. Normal vem de norma, vem de regra, vem de lei. O normal é o silêncio na liturgia, ainda que não seja comum. Mas é preciso lutar contra essa mentalidade de terminou uma coisa, já está em cima da outra. Terminou o padre de dizer: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém? Fiquemos sentados, ouçamos isso, ouçamos aquilo, outro, etc. Eu já tomei o cuidado, e é permitido, de colocar todos os comentários antes da missa. Todos os avisos antes da missa. Não é proibido, é permitido. Como também é permitido fazer comentários, como já vimos aqui no missal, entre uma leitura e outra, enfim, e comentários no final da missa, antes da bênção final, também é legítimo. Eu só quero que vocês compreendam que a minha preocupação quase obsessiva em resgatar o silêncio não é gosto pessoal de Dom José, é por causa de vocês, para que vocês tenham esse momento pessoal com o Senhor, que fala na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho e antes da oração após a comunhão. Tá bem? Próximo, leituras bíblicas. Mediante as leituras, é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Por isso, é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas pela qual se manifesta
a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Nem é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial, constituídos da palavra de Deus, por outros textos não bíblicos. Esse parágrafo é muito importante. Quem tem o hábito de acompanhar a Santa Missa, ou pelo menos de ler as leituras diárias da liturgia em casa, seja lá de que maneira for, percebe que as leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas estão profundamente concatenadas nas solenidades e domingos e solenidades. Geralmente, a não ser que se trate, por exemplo, na solenidade de Pentecostes, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, porque é a narrativa de Pentecostes, e a segunda leitura é um texto do apóstolo Paulo. Mas é raríssimo que numa missa de domingo ou solenidade, a primeira leitura não seja do Antigo Testamento. Quase sempre é. Repito, nem sempre é. Há exceções. Pentecostes é um desses dias. Mas quase todos os dias do ano, nas solenidades, domingos e dias de festa de guarda e outras solenidades, a primeira leitura é sempre do Antigo Testamento. E tem uma razão de ser. Precisamente isto, para mostrar a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Mas, Dom José, às vezes a primeira leitura não tem muito a ver com a segunda leitura, ou às vezes tem a ver, mas quem é deslocada é a segunda leitura, cujo tema não tem nada a ver. Não é verdade. Vai depender muito da capacidade, da percepção, da oração, do estudo do pregador, estabelecer um elo entre todas as leituras. A igreja é sábia. Sempre há pelo menos uma categoria, da qual você pode pegar o fio condutor, por assim dizer, da homilia e estabelecer um raciocínio no qual todas as principais mensagens da primeira leitura, do Salmo, da segunda leitura e do Evangelho possibilitem uma mensagem coesa, uma mensagem harmoniosa, uma mensagem consistente, uma mensagem com uma estrutura de raciocínio para a compreensão perfeita. Então, não é verdade que às vezes aquela segunda leitura está fora de lugar, está deslocada e assim por diante. Não. A palavra, a sabedoria da igreja, quando dispõe as leituras, ela sabe perfeitamente que há um elo entre elas. Mesmo porque é a mesma palavra de Deus. Deus não pode falar uma coisa aqui e aqui falar de forma deslocada. Outra coisa muito importante é que as leituras dos dias feriais, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, são leituras que foram colocadas pela igreja de acordo com o ano A, ano B, ano C. Ano A, São Mateus. Ano B, São Marcos. Ano C, São Lucas. São anos, são divisões que a igreja faz para possibilitar aos fiéis um conhecimento aprofundado dos evangelhos sinóticos. O nome significa os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos porque eles têm uma estrutura parecida. Porque se pode até, mutatis mutandis, estabelecer uma sinopse, um resumo. Eles obedecem mais ou menos, tem mudanças evidentemente, mas grosso modo, obedecem a uma estrutura que é bem diferente da estrutura do quarto evangelho. Isso não quer dizer que no ano A, ano de São Mateus, nos dias feriais, só o evangelho segundo Mateus vai ser proclamado. Não. E no ano B, Marcos? Não. E no ano C, somente São Lucas? Não. A grande maioria dos dias do ano, nós encontramos o evangelho do ano. A grande maioria das proclamações do evangelho nos dias feriais e também nos domingos do tempo comum, por exemplo,
é daquele evangelista. Mas isso não é uma regra. Às vezes acontece que um determinado domingo o argumento não se encontra lá no evangelista Mateus, mas em Marcos, mas em Lucas, mas em João, e aí o evangelho é inserido ali. Então, não significa dizer que nós estamos agora no ano C, se não me engano, ano de São Lucas. Isso não quer dizer que todos os domingos do ano C, só o evangelista Lucas é citado, é contemplado. Não é bem assim. As leituras do tempo, as leituras feriais, elas obedecem à seguinte estrutura: anos ímpares, determinadas leituras; anos pares, determinadas leituras; para os anos ímpares, determinadas leituras, e o salmo que responde àquela leitura. Para os anos pares, idem. Depois nós veremos quais os critérios que a igreja utiliza para a divisão das leituras. Porque determinados livros da Bíblia não entram em nenhum dos 3 ciclos litúrgicos, ano A, ano B e ano C. Porque outros entram com tanta insistência. Porque determinados textos às vezes até repetem. Tudo isso é um assunto posterior. Porque estamos aqui diante de livros litúrgicos diferentes do missal romano. O missal romano, ele não contempla as leituras, mas a estrutura, os elementos e as partes da Santa Missa. Número 58. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas do ambão. Entende-se por quê? O ambão, que deve ficar no lugar o quanto possível visível da comunidade, é o lugar ordinário a partir do qual a palavra de Deus se dirige a todos. O ambão, como nós sabemos, é símbolo do túmulo vazio, porque foi no túmulo vazio que o próprio Jesus Cristo fez o anúncio da ressurreição. Ele mesmo apareceu, e um pouco antes dele, o anjo que apareceu às santas mulheres, ele não está aqui, ele ressuscitou. Por isso que no tempo pascal, se vocês percebem, o círio pascal, aquela vela grande que significa Cristo ressuscitado, qual é a posição dela? Em que lugar é colocado o círio pascal? Ao lado do ambão, que é símbolo do túmulo vazio, que anuncia a ressurreição de Jesus. Então, as leituras são feitas do ambão. Número 59. Por tradição, o ofício de proferir as leituras não é função presidencial, mas ministerial. As leituras sejam, pois, proclamadas pelo leitor, o evangelho seja anunciado pelo diácono, ou, na sua ausência, por outro sacerdote. Na falta, porém, do diácono ou de outro sacerdote, o próprio sacerdote celebrante leia o evangelho. Igualmente, na falta de outro leitor idôneo, o sacerdote celebrante proferirá também as demais leituras. Depois de cada leitura, quem a leu profere a aclamação. Por sua resposta, o povo reunido presta honra à palavra de Deus, acolhida com fé e de ânimo agradecido. Graças a Deus, palavra da salvação. É a resposta da comunidade. Eu penso que essas normas aqui, elas são do conhecimento de todos. Somente para lembrar, na missa ferial, a pessoa que profere a primeira leitura, ela, em princípio, deveria proferir somente a primeira leitura, para que haja uma divisão de atividades, para que nada se concentre em uma pessoa apenas. Se há pelo menos 2 pessoas presentes na missa, que não são o sacerdote, nem um concelebrante, uma faz a primeira leitura, a outra faz o salmo, a divisão das tarefas. Não tendo 2 pessoas, permite-se que quem faz a primeira leitura recite o salmo. Terminado o salmo, ela profira a aclamação ao evangelho. A aclamação que ordinariamente é cantado, deveria ser cantado,
a aclamação, ela é uma antífona, salve ao Cristo obediente, e assim por diante, aleluia, aleluia, aleluia. A comunidade responde, não é? E aí o sacerdote se aproxima, ou o diácono, para proferir ou proclamar o santo evangelho. Então vejam, essa é uma tarefa dos leigos. Até pouco tempo, alguns sacerdotes se recusavam a admitir que os leigos pudessem fazer leituras na missa. Isso é um abuso, não pode ser absolutamente aceitável que o sacerdote concentre tudo em suas mãos, porque a proclamação das leituras da palavra de Deus não é uma tarefa presidencial, mas ministerial. Número 60. A leitura do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia da palavra. Por isso que todos devem ficar de pé. Enquanto as demais leituras nós as escutamos sentados, a proclamação do Evangelho todos de pé, porque é o ponto alto. A própria liturgia ensina que se lhe deve manifestar a maior veneração, uma vez que a cerca mais do que as outras, de honra especial, tanto por parte do ministro delegado para anunciá-la, que se prepara pela bênção por oração, como por parte dos fiéis que pelas aclamações reconhecem e professam que o Cristo está presente e lhes fala, e que ouvem de pé a leitura, ou ainda pelos sinais de veneração prestados ao evangeliário. O evangeliário, quando está presente na missa, ele é levado em procissão pelo diácono para o ambão, presta-se honra com o incenso e a aclamação, leitura do Evangelho de Jesus Cristo, etc, etc. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um tratamento, por assim dizer, diferente de palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual a diferença? Há uma hierarquia de importância nos livros da Bíblia? Sim e não. Não, por quê? Desde o primeiro versículo da Bíblia até o último é palavra de Deus. Portanto, nesse sentido, não existe mais palavra de Deus no Novo do que no Antigo Testamento. Neste sentido, os livros do Novo Testamento não são mais inspirados ou mais importantes do que o Antigo Testamento. Não, de forma alguma. É palavra de Deus, do primeiro versículo do Gênesis ao último versículo do Apocalipse. Nesse sentido, não. Mas, considerando a história da salvação, considerando a distinção clássica entre antiga e nova aliança, e considerando que Evangelho do segundo domingo da Quaresma, domingo passado, a transfiguração. Jesus e no meio de Moisés e Elias, e eles conversavam com Nosso Senhor. O Novo Testamento cumpre o Antigo. O Novo Testamento dá sentido, realiza as profecias do Antigo. O Antigo só tem sentido a partir de Cristo e se leva a Cristo. Nesse sentido, o Novo Testamento ocupa um lugar privilegiado. E dentre os livros do Novo Testamento, os Evangelhos ocupam um lugar particular. Por quê? Porque só os 4 Evangelhos narram exclusivamente a vida, as palavras, os milagres, os exorcismos, as maravilhas que Jesus operou, particularmente o seu mistério de paixão, morte e ressurreição. E no sentido estrito, a salvação só nos vem pelo Evangelho, pela boa nova que é Jesus Cristo. Nós podemos até dizer que qualquer leitura do Antigo Testamento é palavra da salvação. Podemos, mas se nós matizarmos, ela só é palavra de salvação quando se cumpre no Novo Testamento. Por isso a igreja sabiamente coloca nos nossos lábios palavra do Senhor, não palavra da salvação. Eu repito, ela é palavra de salvação, mas só por causa do Novo Testamento.
E não apenas o Novo Testamento, mas por causa do que está nos Evangelhos, a pessoa de Jesus. Está claro? Vocês entenderam por que a resposta que nós damos quando o leitor termina, ele não diz palavra da salvação. Não pode dizer palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas o Evangelho é diferente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Repare que o título é Senhor. É um título específico para Jesus. Graças a Deus que a resposta que nós damos à primeira leitura ou à segunda leitura não é necessariamente a Jesus, mas graças a Deus. Claro que quando a segunda leitura é do Novo Testamento, esse Deus já se entende a Trindade Santa. E também, quando a leitura é do Antigo Testamento, graças a Deus, o Deus que nós reconhecemos é o Deus da Trindade. Mas essa distinção sutil é para mostrar a cadência, é para mostrar essa pedagogia. Deus primeiro falou na Antiga Aliança, graças a Deus. Agora falou-nos pelo seu Filho. Assim começa a carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitas formas Deus falou ao seu povo. Agora, nesses tempos que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Então, eu espero que tenha ficado claro por que essa diferença de impostação no término da proclamação das leituras, palavra do Senhor, e por que o povo deve responder não palavra da salvação, mas graças a Deus. Ao invés, no Evangelho, o padre não diz, o sacerdote não diz, o diácono não diz palavra do Senhor. Não, palavra da salvação. E o povo responde glória a vós, Senhor. Tá bem? Muito bem. Próximo. Salmo responsorial. Se vocês em alguma missa já viram alguém substituir o salmo por algum canto, por mais bonito que seja, e chamou esse canto de meditação, isso é casa de Polícia Federal. Lá no setor militar, urbano, leva o caso para lá e deixa preso. Com brincadeira e tudo, mas essa brincadeira tem uma razão de ser. Nós não podemos vilipendiar o salmo responsorial. Podemos até substituí-lo por outro salmo, contido no missal, no lecionário, se naquele dia for permitido alternar, substituir uma leitura por outra. Mas substituir o salmo por um canto de meditação, isso não. É uma parte da missa. Cortar a parte da missa, tirar uma parte da missa, é deixar a missa coxa. É tirar um elemento que é integrante, estrutural da Santa Missa. Estou vendo aqui alguns dando um risozinho assim, como quem disse, eu já vi isso. Eu espero que vocês nem me contem para não ter um ataque do coração, porque substituir o salmo por um canto de meditação é grave. A primeira leitura segue-se o salmo responsorial, que é parte integrante. Por favor, olha aqui que palavra forte. Integrante da liturgia da palavra, oferecendo uma grande importância litúrgica e pastoral por favorecer a meditação da palavra de Deus. Sempre, sempre e sempre, o salmo responde em forma de canto aquele assunto, aquele tema que acabou de ser tratado na primeira leitura. Podem olhar, obrigatoriamente. O tema da primeira leitura é retratado no salmo. O que se canta no salmo, por assim dizer, continua o tema da primeira leitura. O salmo responsorial deve responder, daí vem a palavra responsório, de responder, a cada leitura, e normalmente será tomado do lecionário. De preferência, o salmo responsorial será cantado. Atenção, cantores,
de preferência. Já explicamos por quê. A palavra salmo, psalmos, na língua hebraica, significa um canto recitado para ser entoado com instrumentos de corda. Então, é um canto por antonomasia. Foi feita, a letra foi composta, foi redigida, foi feita para ser cantada. De preferência, o salmo responsorial será cantado, ao menos no que se refere ao refrão do povo. Repare como a igreja é sábia. O ideal é que seja todo cantado. Se não puder ser todo cantado, pelo menos o refrão. Assim, o salmista ou o cantor do salmo, do ambão ou outro lugar adequado, profere os versículos do salmo enquanto toda a assembleia escuta sentada, geralmente participando pelo refrão, a não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo, isto é, sem refrão. Nesse caso, todos cantam. É uma parte também muito significativa, muito bonita, integrante da missa, e que não pode ser cortada, não pode ser substituída. Repito, em determinados dias, permite-se a escolha das leituras, de acordo com o tema, com a razão, a motivação da celebração. Missa votiva de 80 anos, 90 anos de uma pessoa, se a liturgia permite naquele dia uma celebração com aquela intenção especial, escolhem-se as leituras apropriadas para o acontecimento, uma pessoa de 90 anos de idade, e o salmo, consequentemente, e a primeira leitura e o evangelho podem ser escolhidos desde que com as leituras que são facultadas, e são muitas, para cada ocasião, para cada tempo, para cada solenidade, para cada festa votiva, tem leituras apropriadas, e aí se escolhe uma primeira leitura e um salmo adequado que responda àquela primeira leitura. Mas para que o povo possa mais facilmente recitar o refrão salmódico, foram escolhidos alguns textos de refrões e de salmos para os diversos tempos do ano e as várias categorias de santos, que poderão ser empregados em lugar do texto correspondente à leitura, sempre que o salmo é cantado. Há uma abundância, há uma fartura, há uma quantidade considerável de leituras e de salmos e de evangelhos a serem facultados para a escolha do celebrando. Se o salmo não puder ser cantado, seja recitado do modo mais apto para favorecer a meditação da palavra de Deus. Em lugar do salmo proposto no lecionário, pode-se cantar também um responsório gradual, do gradual romano, ou um salmo responsorial, ou aleluiático, do gradual simples, como se encontram nesses livros. É aquilo que eu já disse para vocês. A liturgia da igreja, em determinados dias do ano, permite, as normas litúrgicas permitem essa flexibilidade. Trocar salmos não significa substituí-los. Em determinados dias, esse salmo pode ser substituído por outro. E lógico, se esse salmo vai ser substituído e o salmo é responsorial, temos que modificar também a leitura. Não é correto escolher uma leitura e um salmo que por si responde ao tema da leitura, seja incluído ali um salmo só para agradar fulano e beltrano, mas cujo tema, cujo assunto, não tem nenhuma relação com o tema da primeira leitura. Aqueles que querem inovar, alguns admitem até a possibilidade, erradamente, de colocar o salmo responsorial depois da segunda leitura, ou um outro salmo depois da segunda leitura. Isso não é correto. Pode-se sim, depois da segunda leitura, um canto de aclamação ao evangelho que seja um salmo. Isso pode. Mas aí não é propriamente mais um salmo, já é um canto de aclamação ao evangelho. Evidentemente que o canto de aclamação ao evangelho tem que ter, não pode contradizer o tema do evangelho. Mas do evangelho nós vamos tratar daqui a pouco. Aliás, já entramos nesse assunto. Aclamação antes da proclamação do evangelho. Após a leitura que antecede imediatamente o evangelho, canta-se o aleluia. Na quaresma não pode.
No advento pode. O que não pode no advento é o glória. O glória nem pode na quaresma, nem no advento, mas a palavra aleluia, ou cantos aleluiáticos, no advento, eles são permitidos. Ou outro canto estabelecido pelas rubricas, conforme exigir o tempo litúrgico. Tal aclamação constitui um rito ou ação por si mesma, através do qual a assembleia dos fiéis acolhe o Senhor que lhe vai falar no Evangelho, saúda-o e professa sua fé pelo canto. É cantado por todos de pé, primeiramente pelo grupo de cantores ou cantor, sendo repetido se for o caso. O versículo, porém, é cantado pelo grupo de cantores ou cantor. Vou dar-vos um pequeno exemplo de uma missa. Vejamos aqui a missa do terceiro domingo da quaresma, que é o de hoje à noite e amanhã pela manhã. Não, vou ficar devendo isso para vocês. O canto de aclamação está no Evangeliário. Não precisa. As antífonas, elas não estão aqui, evidentemente, porque esse não é um livro de leituras. Elas estão no lecionário. Então, vou ficar devendo para vocês. Mas sempre tem uma antífona que é proclamada e a comunidade responde com um canto. A comunidade canta, recita-se a antífona, cantada ou recitada, e depois a comunidade canta. Próximo. Aleluia. É cantado em todo o tempo, exceto na quaresma. Já disse isso ainda há pouco. O versículo é tomado do lecionário, não do legionário, do lecionário ou do gradual. No tempo da quaresma, no lugar do aleluia, canta-se o versículo antes do evangelho proposto no lecionário. Pode-se cantar também o segundo salmo ou trato, como se encontra no gradual. E se permite também a recitação de um outro canto. Mas a escolha dos cantos, considerando obrigado, Aparecida. A escolha dos cantos não é algo subjetivo, nem do padre, nem da equipe de músicas. Há de se observar este conjunto de regras que nós vimos no início desse vídeo. Próximo. Havendo apenas uma leitura antes do Evangelho, no tempo em que se diz o aleluia, pode haver um salmo aleluiático, ou um salmo e o aleluia com seu versículo. No tempo em que não se diz o aleluia, que é o nosso atual, quaresma, pode haver um salmo e o versículo antes do evangelho, ou somente o salmo. Nesse caso, o próprio salmo já seria o canto de aclamação ao evangelho. Também é permitido. O aleluia ou o versículo antes do evangelho podem ser omitidos quando não são cantados, o que dá mais tempo para o silêncio. Então, terminou o salmo responsorial, ninguém canta, aguarda-se um pouquinho de silêncio, é o período em que a comunidade se levanta, aguarda em oração o evangelho que vai ser proclamado, ou ainda está refletindo sobre a leitura que acabou de ouvir e o salmo que acabou de escutar, e o sacerdote proclama o evangelho. E para concluir, número 64, a sequência, que exceto nos dias da Páscoa e de Pentecostes é facultativa, é cantada antes do aleluia. Por exemplo, a sequência de Pentecostes. É um hino antiquíssimo que a igreja propõe como facultativo. Reparem o verbo, a expressão é facultativa, cantada antes do aleluia. Há algumas sequências, a sequência da Páscoa, a sequência de Pentecostes, enfim, que ajudam os fiéis a aprofundar o tema do dia, a solenidade que está em andamento, a solenidade daquele dia. Terminamos? Sim. Vamos deixar a homilia para o encontro que vem. Por quê? Porque ela merece nossa atenção especial. Uma boa homilia deve conter o quê? Quais as características de uma homilia segundo os critérios da igreja? Nós vamos falar, lembrem-me disso, no próximo sábado,
de algumas categorias que não podem faltar numa homilia. A homilia tem que ser eclesiológica, igreja. Ela tem que ser cristológica, Cristo. E cristocêntrica, Cristo como centro. Ela tem também que ter uma dimensão sacramental, a igreja, sacramento de Cristo, Cristo, sacramento do Pai, os 7 sacramentos da igreja, particularmente o batismo e a Eucaristia. Tem que ter uma dimensão parenética, uma exortação à mudança de vida, à conduta, ao comportamento dos fiéis. E a homilia tem também que ter uma conotação escatológica. Ela deve projetar, porque faz parte da essência, não é uma dimensão extrínseca, mas uma dimensão do próprio âmago, do mistério da fé, o desdobramento nos últimos acontecimentos: morte, juízo particular, juízo final, inferno, paraíso, purgatório e assim por diante. Os novíssimos. Não que todas essas dimensões devam aparecer numa única homilia, mas ao longo do ano, numa sequência de homilias, há de se priorizar isto, porque o mistério da fé tem todos esses âmbitos, tem todas essas dimensões, tem todas essas exigências. Os sacramentos, Cristo como centro, ainda que numa solenidade em honra da Virgem Maria, Cristo é o centro. A pregação deve estar voltada ao Pai por meio do Filho, na força do Espírito. Maria Santíssima, no caso, ocupa um lugar importante, mas ela não é o centro. O homileta, o pregador, há de, partindo da realidade da Virgem Maria, colocar Cristo, que nela fez grandes coisas, e exaltar Cristo nela, e a partir dela levar os fiéis a glorificar, bendizer, servir, adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Boa noite, veremos isso no próximo sábado, se Deus quiser.